Continuando, vinham espíritos representantes das religiões, da política, das artes em geral e da música em particular. Notei que havia ali diversos espíritos que na Terra eram adeptos religiosos, eram considerados santos ou espíritos sublimes. À minha percepção, pareciam simples humanos, trajando a indumentária a que estavam acostumados quando encarnados. Desfilavam desde artistas da música até alguns outros famosos por sua contribuição no cenário nacional ou internacional, passando por inúmeros músicos de diferentes culturas. Observei religiosos igualmente célebres entre os encarnados, de mãos dadas ou abraçados com espíritos mais simples ou desconhecidos. Presenciei aqueles considerados de estirpe mais alta, presentes na galeria de mentores espirituais forjada pelos religiosos espíritas, lado a lado com simples desconhecidos. Reconheci o espírito de um conhecido apresentador da televisão brasileira, ombro a ombro com um cientista que desencarnou no cumprimento de seus deveres. Percebi um dos papas mais estimados pelos católicos depor sua tiara e seu manto diante de uma mulher simples, vestida de sari, e pedir-lhe a bênção ao beijar-lhe as mãos. Nessa assembleia, não havia lugar para posições sociais, clericais ou religiosas. Não havia espaço para as pretensões de uma espiritualidade caricata e inatingível. Afinal, todos eram humanos, estivessem desdobrados ou desencarnados, apenas espíritos comuns reunidos com o mesmo objetivo: responder ao chamado divino. Procurei um lugar para me acomodar, de modo que tivesse uma visão mais ampla de todo o ambiente, mas não tinha imaginado que a multidão que se reunia era tão numerosa. Quando percebi que ali havia espíritos de todas as procedências religiosas, culturais e sociais, com tendências políticas aparentemente discordantes entre si, os quais se identificavam com ideologias ou correntes de pensamento distintas e até antagônicas, foi então que me dei conta de uma verdade impressionante. É que os agentes da soberana justiça estão inseridos nos mais variados contextos da vida planetária. E embora, quando na carne, dificilmente alguém imagine, fato é que, em todos os departamentos da vida, assim como em todas as religiões do mundo, encontram-se emissários do Pai, agindo no silêncio, dando sua contribuição para a melhoria da humanidade da forma que lhe compete no limite que lhe é possível. Meu querido, que bom que você pretende relatar esse acontecimento para nossos irmãos lá debaixo da crosta. Cristo precisa de você, meu filho. E o que vai acontecer aqui hoje é algo pelo qual esperamos há 2000 anos. É o último chamado à hora da colheita. Nossos irmãos da terra precisam estar atentos para a importância da hora que vive nosso mundo. A mensagem do Nazareno não é apenas uma pregação de palavras consoladoras. Sua mensagem é também de justiça. Quem sabe os religiosos possam conscientizar-se de que precisamos nos unir, a despeito das aparentes diferenças de credo, em torno do objetivo maior, que é ajudar o mundo nesta hora de transição. Tenha isso em mente ao escrever, meu filho. Somos todos espíritos em aprendizado, e aqui não existe quem seja mais importante do que o outro. Somos apenas filhos de Deus, nada mais. Quando vi a grande personalidade de Calcutá direcionando-se ao lugar na plateia, onde estavam espíritos considerados os mais comuns de todo, tive a certeza mais uma vez de que eu escolhera o lado certo. O lado da política divina, o lado do Cordeiro, que não veio para os santos, mas para os pecadores,
Não veio para os salvos, mas para os perdidos. Nem tampouco veio para aqueles que se consideram melhores que os demais, mais puros e espiritualizados que a massa de simples mortais. Mateus 9, 12, 13, Lucas 5, 31 a 32, 15, 7 e 10. Os sãos não necessitam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2, 17. Depois tem Mateus 15, 24, 18, 11, Lucas 15, 4, 19 e 10. Na linguagem dela, fazia questão de chamar quem ele bem entendesse, não aqueles que estavam prontos, mas qualquer um que quisesse usar seus talentos e habilidades para trabalhar por um mundo melhor. O chamado que recebemos não está circunscrito aos espíritos considerados puros, santos ou superiores. Veio a ordem do alto e nós apenas cumprimos aquilo que recebemos como incumbência. Convocar todo espírito que disponha de alguma forma de condições de irradiar seu pensamento, que detenha carisma e que exerça habilidades capazes de arrebatar multidões, atraindo com isso quem anda na escuridão. A convocação se estende principalmente àqueles que, tendo experimentado caminhos tortuosos e possivelmente desnecessários, hoje estejam conscientes da necessidade de despertar a enorme população fixada nos abismos. São todos chamados, até mesmo antigos verdugos e obsessores que queiram contribuir para a hora da colheita final. O banquete, na verdade, está preparado, mas os convidados não eram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. Mateus 22, 8, 9. Lembram dessa parábola, né? Percebendo meu espanto diante da massa de espíritos em condições vibratórias tão diferentes entre si, o que de modo algum os impedia de estarem ali coesos, aglutinados em torno de um objetivo único, o protetor arrematou. Esta reunião de seres das duas dimensões da vida lembra uma conferência que ouvi certa vez, na qual o espírito mais esclarecido repetiu uma frase que consta no livro do Apocalipse. Depois destas coisas olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro. Tem Apocalipse 7, 9. Creio, sinceramente, que alguém de mais alto queria dar uma lição de como todos poderíamos contribuir, cada um ali presente, com a habilidade, o dom e aquilo que de mais precioso cada qual podia oferecer. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, nesse tempo, livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Acho que é Daniel 12, 1 e Apocalipse 12, 7. Esse vulto, aos poucos, adquiriu uma forma humana apreciável aos nossos sentidos espirituais, a qual foi se estruturando em meio à claridade. Não consegui identificar traços de uma fisionomia conhecida. Tratava-se de uma forma vaporosa que lembrava traços humanos, mas se diluía em meio ao fenômeno luminoso, comparável somente à aparição do espírito Miguel em outros recantos, em outras dimensões, quando estávamos nos domínios dos daimons. A identidade de cada um era preservada em meio ao fenômeno que nos atingia a todos. De repente, dando maior atenção aos detalhes, notei que cada um da grande multidão, incluindo meu amigo e eu, éramos também luzes e cintilávamos, cada qual em tonalidade e intensidade próprias. Concluí que talvez essa fosse a segunda lição
que a entidade iluminada quisesse dar a todos nós. Cada qual era uma luz, todos brilhavam à sua maneira e na intensidade que lhes era peculiar, mas brilhavam. O governo supremo do mundo, representando o divino Cordeiro, chama a todos que tenham despertado para a realidade do Espírito, a fim de se reunirem para a hora da limpeza etérica e astral do planeta Terra. Não chamamos apenas aqueles que se consideram bons, religiosos ou tampouco santificados. O chamado é para todos que possam se comprometer com a limpeza espiritual do mundo terrestre. Bastante plausível é inferir que a figura bíblica dos 24 anciões reflete o modo como o apóstolo João percebe o governo supremo do mundo em suas visões. Eles aparecem diversas vezes no Apocalipse: 4, 4, 10, 5, 5, 6, 8, 11, 14, 7, 11, 13, 11, 16, 14, 3, 19, 4. Assim pensa o espírito Estevão. João, obviamente, está diante de um encontro dos dirigentes espirituais dos destinos da humanidade. Tem mais uma citação. E saindo os servos pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a sala do banquete se encheu de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. Mateus 22, 10, 11. Este último em seguida é expulso. Mateus 22, 12, 13. Abonando a interpretação de que despertar verdadeiramente para a realidade do espírito, segundo as palavras do emissário do alto, talvez seja o único pré-requisito necessário para ser admitido na sala do banquete. As legiões de Cristo não trabalham segundo as interpretações humanas do Evangelho, mas segundo o programa evolutivo estabelecido pelo administrador espiritual da humanidade. Sob essa ótica, congregamos aqui aqueles homens de boa vontade e não os santificados somente. O chamado do Senhor é para a grande multidão de povos e para aqueles que queiram ser instrumentos da suprema vontade. A Terra adentra um período de sensíveis transformações, que incidirão sobre todos os níveis de cada uma de suas dimensões. O mundo astral contíguo ao plano terrestre precisa ser higienizado, a fim de abrir campo para as balizas de uma nova civilização, mas também visando receber as almas que virão em grande escala do plano físico, devido às grandes comoções que ocorrerão gradativamente. Há décadas o governo determinou que sejam extirpados os redutos de sofrimento e os antros de fuligem e expiação do ambiente psíquico do planeta. A higienização já começou, a princípio timidamente. Agora, porém, precisamos de todos vocês para esquadrinhar as dimensões próximas à morada humana, a fim de resgatar aqueles que apresentam condições para tal. Precisamos da ajuda de todas as consciências e inteligências que tenham condições de agir de maneira consciente e tenham carisma para arrebatar as multidões que ainda permanecem nas regiões inferiores do mundo. Usem suas habilidades, a força de suas palavras, de seus exemplos e de todos os dons desenvolvidos ao longo de suas experiências evolutivas. Todos são convidados a ser colaboradores na limpeza energética, etérica e astral do mundo. Ao mesmo tempo, consciências comprometidas com a justiça sideral serão os representantes diretos dos dirigentes espirituais do mundo para intervir com autoridade nos redutos de poder e nos reinos invisíveis aos olhos dos olhos humanos, que não estejam em sintonia com o momento evolutivo da Terra.
Não esperem que os anjos venham à terra para fazer a seleção das almas. Vocês serão os anjos, vocês são os escolhidos. É ao final da mesma parábola do festim de bodas que Jesus pronuncia a célebre frase: pois muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 22:14. Os homens novos e mais conscientes serão os instrumentos da justiça e da misericórdia divinas. O livro considerado sagrado pelas religiões cristãs relata que ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos dos 4 ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Marcos 13:27. Deus ajuda os homens com outros que lhes são semelhantes. Portanto, a terra clama pelo auxílio de todos que aqui estão, que responderam ao chamado superior. Pois muitos que dizem seguir as pegadas do Mestre no mundo e são considerados seus seguidores modernos, recusaram-se a dividir com aqueles considerados menos preparados e menos santificados a honra de serem instrumentos nesta hora que encerra uma etapa da história do mundo. De qualquer forma, conscientize-se de que todo avanço ou toda ação no ambiente espiritual do planeta repercute vibratoriamente no plano físico, e o mundo passará então por uma verdadeira transformação, uma revolução e revisão de valores em todas as áreas. Sociedades serão sacudidas pela necessidade de rever os valores e a forma de agir. Governantes serão testados ao limite de sua capacidade, para que possam ser catalogados de maneira definitiva, junto com a população que os elegeu ou que governam, como habitantes do mundo terrestre ou de outros mundos da imensidade. Como podem ver, meus irmãos, a hora da separação do trigo e do joio é chegada. Está em Mateus 13, 24, 30. E o juízo, quem investigará e determinará o tipo psíquico que habitará o planeta Terra nos próximos milênios, assim como aquele tipo que será expatriado, está em pleno andamento. Vocês são os trabalhadores arregimentados como o braço direito da administração sideral neste momento final. Quanto ao juízo, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Apocalipse 20:13. O livro profético é claro, não se fala em religião, mas em realização. Cada qual é recompensado de acordo com suas realizações espirituais. Até daqui a pouco.